nessa parábola tem uma questão que precisa ser pontuada. E a questão é essa: será que nós estamos diante de uma parábola ou de uma história real? Alguns acreditam que pelo fato de aparecer um nome pessoal, um nome próprio, aliás, dois, né? Abraão e Lázaro, alguns sugerem que isso não seja uma parábola, que seja um episódio real, algo que Jesus contemplou, algo real. Se isso for algo real, então toda a história muda também, porque nós temos aqui preceitos a respeito do porvir. E para ser sincero, é um pouco estranho esses preceitos que é criado a partir disso, se você acreditar que isso não é uma parábola. Como, por exemplo, comunicação entre os dois lados. Está mais relacionado com uma doutrina talmudiana do que de uma doutrina bíblica. Mas, eu quero dar alguns posicionamentos aqui para por que acredito que isso não é uma história real. Primeiro, nós estamos dentro de uma perícope parabólica. Deixa eu traduzir isso. Nós estamos dentro de um parágrafo de parábolas. O Senhor Jesus vem contando uma sequência de parábolas. Depois dessa ainda vai vir mais. Lucas começa a listar as parábolas. De repente, do nada, fala parábola, parábola. Aqui não é parábola, porque cita nome próprio e pula. Isso não faz sentido, porque estamos dentro de um parágrafo repleto de parábolas. E os irmãos vão perceber, através da exposição, que a própria explicação do texto faz com que o texto seja lido de forma natural, e você, ao ler de forma natural, você vai falar, isso é uma parábola. A leitura natural do texto vai te levar à conclusão de que se trata de uma história que não é real. E também, se você observar, o início dessa história é semelhante ao início da parábola anterior. Então há uma forte conexão entre essas duas histórias. Começa falando um rico. Cita um rico na parábola anterior, e aqui começa também, havia um rico. Isso significa que a mensagem ela é uma mensagem contínua. Jesus está contando essas duas parábolas para um alvo principal, um objetivo em comum. Então, as duas parábolas, por começarem com as mesmas palavras, isso indica para nós que estamos tratando basicamente da mesma coisa, com ênfases diferentes. Mas uma coisa mais interessante ainda, que acho que a maioria não sabe, é que essa não é uma história inventada por Jesus. Não é uma história que Jesus contou ineditamente ali para eles. A versão que Jesus contou é inédita. Mas de onde que veio isso? Lá no Egito, em Alexandria, já havia uma história famosa, uma história de um rico e um pobre. E o rico, ele vivia no seu palacete, ele era muito rico, e o pobre vivia sentado na sua esteira ali, sofrendo, sua esteira de palha. Aí os dois morrem, aí as coisas se invertem no porvir. Essa era uma história que já existia lá em Alexandria. Os judeus trouxeram essa história para Israel. E ao trazer essa história para Israel, eles criaram a versão deles, os religiosos. E a versão deles é muito interessante para o contexto que nós estamos vendo. Por quê? Sabe qual que era a história deles? A história deles, a história que eles contam, é a história de um rico, que era um publicano, um cobrador de impostos. Então, o rico era o cobrador de impostos, o publicano. E o pobre nessa história, coitado do pobre, sabe quem era? O mestre da lei. Aí os dois morrem, adivinha quem que vai para o céu? O religioso, o mestre da lei. E o publicano vai para onde? Vai para o tormento. Agora, se você voltar para capítulo 15, versículo 1, você vai perceber que esses mesmos personagens estavam lá no contexto. Jesus está diante de quem? Publicanos e pecadores. Quem é que critica Jesus? Fariseus e mestre da lei. Os dois personagens que estavam aqui na parábola. E as pessoas, então, ao ouvirem essa parábola naqueles dias, elas lembravam do que isso significava. Porque fazia parte do folclore judaico, essa história. Agora Jesus vai recontar essa história, trocando os personagens. Agora Jesus vai dar um outro significado a essa história. Então ele vai usar a história própria que os judeus conheciam no seu tempo, para reescrever a história, para recontar essa parábola. E agora, o nome que é apresentado a nós aqui, talvez surta certa estranheza para alguns de nós.
Por quê? De fato, Jesus nunca citou nome próprio em nenhuma parábola. Nunca. Pode ver todas as parábolas. E agora aparece o nome próprio aqui, então alguns vão falar, não, peraí, isso aqui não pode ser parábola, porque nós temos um nome próprio. É estranho para nós hoje, mas para aqueles primeiros ouvintes não, sabe por quê? Porque nessa história que eu acabei de contar, que era a história da tradição judaica, que era parte do folclore judaico, ali, aquele cobrador de impostos também tinha um nome. Barmajan era o nome dele. Então ele tinha um nome. Então os primeiros ouvintes, eles nem se preocuparam com esse negócio. Isso não pode ser uma parábola porque não tem um nome. Porque eles sabem que a história recontada vem de uma história que já tinha um nome também. Já era apresentado o nome, então isso não causou nenhuma estranheza para eles. Agora, afirmar que isso não pode ser uma parábola só porque tem um nome próprio é muito arriscado dentro de todo esse contexto, por estar dentro de uma perícope, por estar ligado com a parábola anterior, por estar ligado a uma história que faz parte do folclore judaico e também por conter ensinamentos um pouco esquisitos, como, por exemplo, a comunicação entre ambos os lados. Dito essas coisas, é evidente para nós que isso não é uma história real. Jesus não está trazendo uma história real, Jesus está trazendo uma história fictícia para combater a religiosidade dos publicanos, dos fariseus e mestres da lei que estavam criticando ele com relação ao fato dele comer com esse tipo de pessoa, a escória da sociedade. Então nós vamos até perceber alguns elementos comuns dessa tradição, dessa história, na própria parábola, porque na história contada pelos judeus, pelos religiosos, aquele que foi para o paraíso, é relatado que ele andava junto aos rios, ele saciava a sua sede, e de repente, aquele que foi o publicano, que estava no tormento, ele queria alcançar a água para saciar a sede, e não conseguia. Lembra da história? Pede para que Lázaro coloque a mão na água aí e refresque a minha língua. Elementos semelhantes, Jesus está recontando de uma perspectiva diferente. O que ele vai fazer agora? Agora ele vai colocar os personagens no seu devido lugar. Ele vai inverter a história e vai colocar os religiosos do seu tempo como que sendo rico. E eu quero, irmãos, que vocês leiam essa parábola com esse trecho aqui em mente.